Tá gravando já? Tá. Então, já começou a gravar? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre Mercúrio. Esse é um planeta que ele está na ordem do... Normalmente se começa pelo Sol, porque o Sol é o maior, é o centro e tudo mais. Só que como a gente está num processo de propagar informação e conhecimento, a gente vai começar pelo arquétipo de Mercúrio. Mercúrio, ele é conhecido como o filtro. Eu gosto de falar dele como se ele fosse um filtro. Por quê? Através da captação das ideias essenciais, né, quando a gente se conecta com um conceito, por exemplo, quando uma pessoa quer manifestar uma ideia, ela tem uma certa imagem mental daquilo que ela vai falar, né? Essa imagem mental, ela vem através dessa captação da alma, se manifesta na consciência, e aí quando a pessoa vai colocar para fora, ela tem que expressar de uma maneira que faça sentido, que ela consiga articular essa ideia em palavras, ou até numa manifestação não verbal, né? Então, funciona como um filtro, porque existe um gargalo, uma diferença bem grande entre o que chega aqui para o nosso Mercúrio, para a nossa mente, e o que a gente expressa. Tá? E a compreensão, a assimilação das ideias entre as pessoas depende muito do Mercúrio de cada uma delas. O que isso quer dizer? A forma como a gente pensa numa determinada ideia é uma coisa, a forma como a gente monta essa imagem mental é outra coisa, porque às vezes as ideias que chegam através dessa captação, elas podem ser muito abstratas. Então a nossa consciência ela vai fazer associações com imagens, figuras, símbolos que a gente já conhece, para criar essa imagem mental. Então já distorceu, já mudou um pouco, né? E aí, na hora que a gente manifesta isso, já é de uma forma diferente. Já sofre como se fosse... A gente vai podando aquela ideia essencial que chegou na nossa mente. E quando a gente expressa isso, a pessoa vai captar essa ideia de uma forma, né? Vai trazer para a consciência, vai criar uma ideia, uma imagem mental através do Mercúrio dela de outra coisa e vai tirar outra conclusão. Quando o Mercúrio está retrógrado, depois a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o Mercúrio retrógrado, normalmente há muitos choques de informação, muitos conflitos de informação, porque a pessoa pensa numa coisa, fala outra coisa que não necessariamente foi aquilo que ela quis dizer, a pessoa entende outra coisa, porque ela captou de uma maneira diferente, aquilo passou pelo filtro do Mercúrio dela, e ela vai tirar outra conclusão. Então, o Mercúrio, ele fala sobre essas trocas. Tudo que a gente manifesta de valores da Vênus, de ações do Marte, de ideais de fé, de religiosidade do Saturno, do Júpiter, que a gente viu na aula anterior, que são esses planetas bem parecidos, porém completamente opostos, né? Tudo que a gente transcende do Urano ao Plutão, primeiro inicia em Mercúrio. Então, nada existiria se não houvesse Mercúrio, porque tudo que a gente manifesta, seja espiritual, mental ou físico, as três esferas, começa em Mercúrio. E Mercúrio tem o representante dessas três esferas na sua simbologia. Tá? Tudo que é manifestado passa por esse processo alquímico aqui. Tudo é primeiro captado, transferido para a consciência e depois manifestado de forma concreta. Tá? Então, a lógica mercuriana a gente vai utilizar para aplicar no processo de construção de todos os outros arquétipos. Tá? E é por isso que a gente está começando por esse Mercúrio. Tá? Então, essa é a análise da simbologia. Depois a gente vai voltar aqui para falar sobre como o Mercúrio funciona retrógrado, porque
aí inverte a simbologia, isso está no livro dos planetas retrógrados, esse aqui, do Martin Schulman, ele explica como que funciona essa inversão quando os planetas estão no seu processo de revisão, tá? Então, vamos para o próximo. Aí. Então, o Mercúrio, ele tem duas faces, porque ele é regente de dois signos que têm vibrações completamente diferentes, né? São dois signos mentais, são dois signos que são ligados ao mundo da informação, mas de processos diferentes. Quando a gente fala que Mercúrio capta a ideia, né, ele traz aqui do plano abstrato, do inconsciente coletivo, segundo Jung, né, que é esse conjunto de arquétipos, símbolos, que para a gente faz sentido, que vem do inconsciente coletivo, segundo Jung, ele é captado por essa parte aqui e trazido para a mente. Então, esse processo de parte eólica do Mercúrio, que é a parte que rege Gêmeos, tá? Então, como eu coloco aqui, parte eólica é manifestadora das trocas rápidas, comunicação diária, redes sociais, assim como a casa 3, que é a casa análoga a Gêmeos, que representa ambientes como salas de aula, auditórios, esquinas, né? Por isso que a gente começa uma aula falando de Mercúrio. Ele que rege isso, toda essa situação que a gente está acontecendo aqui agora. Isso é tudo Mercúrio. Eu estou passando, você está absorvendo isso da sua maneira. E por isso que é interessante a gente desenvolver a escrita, a elaboração de conceitos. Por isso que eu coloquei, né, aquele espaço para vocês escreverem também, justamente para que vocês possam elaborar o conceito, porque o Mercúrio de vocês, a mente de vocês, ela vai captar isso e manifestar de uma maneira única, né? Porque cada um tem o seu Mercúrio e tudo mais. Então, essa parte de captação de ideias, de construção de conceitos, ela é essa parte aqui, que é correspondente à parte eólica. Só que quando a gente fala de manifestar no mundo, a gente está indo para o lado mais terra, né? Que é justamente a parte telúrica de Mercúrio, que é a parte que corresponde ao signo de Virgem, a parte que rege o signo de Virgem, tá? Isso tem lá na apostila, o Mercúrio de Gêmeos, o Mercúrio de Virgem, bonitinho como funciona. Então, a parte telúrica é manifestadora da análise, da classificação, da organização das ideias obtidas através da fase eólica. Então, a pesquisa, quando você tem uma tese, você vai entrevistar as pessoas para criar sua tese, para fazer um gráfico de dados. Primeiro você pega todo esse montante de informações, e essas informações elas podem vir desconexas, elas não vão vir num padrão, né? O gráfico não vem feito. Mas para você fazer esse gráfico virginiano, para você organizar essas ideias num método científico, aí sim você está falando da manifestação telúrica, porque você está organizando toda aquela informação que você captou, certo? Por isso que é muito importante a gente sempre estar estudando até coisas que a gente não concorda, porque estudando coisas que a gente não gosta, que a gente não concorda, que vão no fluxo contrário das nossas filosofias individuais, é que a gente consegue construir argumentos para rebater. E isso tudo é a parte virginiana do Mercúrio. Então, quando a pessoa fez a pesquisa, ela vai sentar com todos aqueles dados para escrever a sua tese, para montar um argumento, aí a gente já está interagindo com a parte do Mercúrio também, só que a parte virginiana, a parte telúrica. E é muito importante para que a gente consiga aproveitar o Mercúrio do nosso mapa astral, é muito importante que essas duas partes estejam bem alinhadas. Se há um gargalo na parte da coleta das informações,
Se há bloqueios na parte da captação das informações, logo as conclusões tiradas vão ser falaciosas. O que define uma falácia é um processo de argumento que parte de um princípio, de uma hipótese equivocada. Então, se há um bloqueio na captação de ideias, você cria hipóteses ilusórias, coisas que não são, de fato, contundentes. Logo, a conclusão vai ser defasada, vai ser falaciosa. Se eu estou bem alinhado com a captação, mas eu não consigo construir um conceito, tirar um conceito disso, eu vou sobrecarregar a minha mente. Eu vou ter diversas informações, diversos conhecimentos, mas eu não vou saber como, por exemplo, interpretação de texto. O momento que você lê o texto, você está interagindo com a parte eólica de Mercúrio. Quando você interpreta esse texto e faz um resumo sobre um texto, você está utilizando a parte telúrica. Tá? E isso é essencial para você conseguir, por exemplo, interpretar um mapa astral. Veja a importância do Mercúrio. Por que a gente começa por ele, né? Então, é essencial, e por isso também, mais uma vez, que eu coloco lá para vocês escreverem no final da aula. Não precisa necessariamente escrever, pode falar, gravar um áudio falando, né, trazer uma reflexão durante a aula, mas sempre utilizando as suas próprias palavras, sempre abstraindo aquele conteúdo e manifestando de uma maneira diferente, explorando a capacidade conceitual que essa parte telúrica do Mercúrio pode trazer. Tá? Então, essa parte está ligada com a prática da teoria. Sabe aquela frase, falar é muito fácil? Ficar na parte eólica é muito fácil, né? É muito fácil você escutar a pessoa falar de uma determinada coisa que ela vive e você falar assim, ah, não, mas é só você fazer isso. Existe um buraco, um abismo entre você captar as informações e entre você manifestar elas. Olha como o simbolismo é rico, né? Então, quando a gente consegue juntar essas duas qualidades do nosso Mercúrio, a gente consegue equilibrar essas duas qualidades do nosso Mercúrio no nosso mapa astral. Se a gente utilizar uma matemática simbólica, a gente tem a estrela de Davi, que inclusive no próprio estudo da magia divina fala do equilíbrio, da justiça, né? O trono masculino da justiça, que está lá no justamente o equilíbrio das duas partes. No caso ali, o trono masculino da justiça seria correspondente ao pai Xangô, que é o pai do equilíbrio, né? Justiça é a balança de Libra, né? Então, vejam só, são dois triângulos perfeitamente encaixados. Tanto a manifestação mental, quanto a manifestação telúrica se encaixando perfeitamente. Isso também acontece quando a gente tem um encontro entre água e fogo, tá? Isso é muito legal de observar, né? Fica aí de reflexão, quando conseguimos juntar pensamentos e práticas e analisar as ideias, temos o equilíbrio mental, tá? Então, o Mercúrio, ele tem esta pequena importância, né? Quase nada, tá? Essa comparação, como a gente comentou na primeira aula, você deixa eu só ver, por enquanto está tudo bem? Alguma dúvida? Eu não sei se eu consigo ver o chat aqui. Chat. Agora eu consigo ver o chat. Bom, qualquer dúvida é só mandar, tá? Vamos lá. Então, como a gente... Beleza, está tudo bem, ok? 1 minuto, ok, vai lá. Vai lá, vou pausar aqui. Então, pronto. Vamos lá, então. Voltando, então, na verdade, eu tinha começado por esse slide,
mas tinha um antes, né, que era a introdução, né? Então, palavras-chave para Mercúrio: organizar, classificar, pensar. Por isso que tudo começa em Mercúrio. Toda coisa que a gente vai fazer, que a gente vai planejar, construir a longo prazo, manifestar de qualquer maneira, primeiro a gente tem a ideia de fazer. Então, tudo começa por Mercúrio. Tudo. É como se fosse, eu gosto de comparar com o mito da caverna, né? Então, o mundo das essências é o mundo que está fora da caverna. O mundo das ideias é aquele mundo dentro da caverna, onde as pessoas estão lá amarradas, tem aquela fogueira atrás dessas pessoas, e aí as pessoas que estão vivendo lá fora, no mundo das essências, vão passando imagens, por exemplo, uma cadeira, o que é um leão, e as pessoas que estão olhando para essas projeções, né, da que a fogueira gera, projeta a imagem da cadeira na parede da caverna. Então, as pessoas estão olhando para aquelas imagens, elas estão no mundo das ideias, né? Só que não necessariamente estão conhecendo a essência do que é uma cadeira, a essência do que é um leão, né? Então, segundo Platão, a pessoa que se liberta dessa caverna, ela consegue sair e passa a viver no mundo das essências, onde ela vai abstrair de fato, vivenciar de fato as coisas, né? As ideias e tudo mais, que antes ela estava tendo ali a impressão, né? Ela recebia ali uma determinada informação, mas não necessariamente vivenciava aquilo, tá? Então, tudo começa no mundo das ideias, tá? Tudo começa no mundo das ideias, inclusive a própria noção de que existe o mundo das essências, só existe essa noção porque há essa ideia. Não sei se ficou claro de entender, né, esse trocadilho, como é que é o nome? Paradigma, não, paradoxo, né? Então, a pessoa só pode entender que existe o mundo das essências se ela tivesse ideia, primeiro, de que ela precisa se libertar daquelas correntes da caverna para sair de lá e viver, manifestar de fato, né? E isso também casa muito com o que a gente falou sobre a parte do Mercúrio que capta e a parte do Mercúrio que expressa, né? Então, pensar, uma das palavras-chave. Acelerar, também Mercúrio, ele funciona como acelerador. Quero saber se tal processo na minha vida vai ser rápido. Quero saber como o Mercúrio pode interagir, todo aspecto que Mercúrio estiver dando uma urgência muito grande para aquele setor. Porque onde Mercúrio passa, tudo que Mercúrio toca, ele traz para o consciente. Seja através de um conflito de quadratura, seja através da busca pelo equilíbrio da oposição, seja no livre fluxo do trígono, seja eventos estratégicos com o sexto, mas independente do aspecto que seja, o Mercúrio vai estar acelerando aqueles processos referentes aos atores envolvidos no aspecto, na casa, onde Mercúrio está. Então, diversificar também é uma palavra de Mercúrio, assim como é de Urano, espalhar, propagar, tudo isso aí, arquétipos mercurianos. Né? Então, eu coloquei aqui o básico, né? Mercúrio rege o signo de Gêmeos e de Virgem. Quem tem Mercúrio em Gêmeos está com Mercúrio domiciliado. Quem tem Mercúrio em Virgem também, elemento ar, terra, que a gente já falou. Frases, né? Então, formular frases, olha só que legal. Ele é redundante, né? Dá uma aula sobre o Mercúrio. É igual você dá um Mercúrio sobre o Mercúrio. Então, as frases, formular frases, organizar pensamentos, aprender e ensinar, mandar uma mensagem, contar uma história. Tudo isso aí, Mercúrio. Tá? Então,
Vamos lá. Aí que fica legal, né? Que fica legal. Porque, segundo um autor internacional, eu não vou lembrar o nome dele, se não me engano, é o autor que escreveu Astrology for the Soul, que é um livro raro, raro, raro de encontrar, só tem em inglês. Inclusive, eu não consegui ler ainda esse livro porque é muito difícil de achar, tá? Mesmo os que tem na internet falta página. E esse autor, ele classifica alguns planetas, né, como tendo ali as suas oitavas maiores. Então, como se fosse na música, né? Você tem ali o piano, do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si mais grave, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si no meio, conforme vai indo para a ponta, vai ficando a escala mais aguda. Então, os planetas geracionais são como se fosse o dó, ré, mi, mais agudo, mais sutil, mais leve, do dó, ré, mi do começo do piano, que seria Mercúrio, Vênus, Marte, né, Urano, Netuno e Plutão, que a gente já falou na primeira aula, mas só para retomar, né? Então, tanto o Mercúrio quanto o Urano têm semelhanças muito, muito, muito interessantes de se observar. Ambos falam de informação, ambos falam do plano mental, de você dinamizar ideias, conceitos, né? Só que processos diferentes, né? Como a gente viu na primeira aula, o Mercúrio ele segue a ordem alquímica do ser. Ele capta, depois ele traz para o consciente, depois ele manifesta. O Urano não. Ele já vem com o conceito pronto, direto de um plano superior, e depois isso é passado para a nossa consciência. Então, um processo um pouco diferente, mas são ambos, né? Os dois possuem aqui os 3 signos planetários, né? Então, o arco, o círculo e a cruz são os 3 signos planetários que compõem todos os símbolos dos planetas, né? Todos os símbolos são variações desses 3, e ambos, tanto Mercúrio quanto Urano e o Plutão, que é a exceção de todas as regras, né? Eles possuem os 3 conectados entre si, tá? Então, os dois têm a ver com internet, tecnologia, conversas, os dois são regentes de signos de ar, tá? Então, os dois têm a ver com o plano mental, os dois aceleram tudo que Urano e Mercúrio toca, acelera. Ah, mas o Urano é geracional, ele acelera também. E, aliás, em alguns casos, acelera até mais, né? Dependendo de como esse Urano estiver aí. Então, tudo que é manifestado através dos outros arquétipos planetários jamais existiria sem a ideia inicial de Mercúrio, que é o que a gente falou. E como o Urano, ele passa, né, ele tem o papel de Mercúrio para os planetas geracionais. Então, se o que é manifestado até Saturno passa por Mercúrio, o que é manifestado até Plutão passa por Urano. Se não passar, não tem. Né? Primeiro rompe o limite terreno de Saturno e depois passa a ser algo transcendental, transformador dos geracionais. Então, todas as manifestações sutis no plano físico, primeiro passam para os insights de Urano. Então, você só consegue ter um despertar espiritual, por exemplo, se você primeiro tem um insight e um senso de propósito. Se aquele consciência, você já se sente convencido de que precisa fazer, sei lá, ir numa casa espiritual, sei lá, qualquer exemplo ali, né? Primeiro, isso tem que vir pronto para você, de uma forma já concreta, já ali feita, já concisa para você, para depois você trazer isso para a consciência e falar assim, preciso mesmo. Porque se isso chega através de uma coisa comum, corriqueira do dia a dia de Mercúrio, primeiro você vai racionalizar, primeiro você vai abstrair o seu conceito pessoal,
a tua consciência vai interferir antes de ter a manifestação, certo? Então, aqui vão todos os seus valores. Ah, mas será? Eu não acredito muito nisso, sabe? Não sei se acredito muito no lado espiritual. Será? Aqui Urano não. Aqui o conceito já vem pronto, você só entende que aquilo tem que ser manifestado. E isso serve para todas as manifestações sutis, então todas as manifestações abstratas no plano físico. Tudo que se manifesta no plano físico, que é transcendental, primeiro passa por Urano. Então, a magia de Plutão, ela só se manifesta no plano físico porque alguém teve o insight de montar um sistema mágico. O teatro de Netuno só é um teatro porque alguém teve a ideia de falar assim, mano, vou fingir que eu estou numa situação aqui. Tive essa ideia, tive esse insight, né? Os antigos até falavam que eram as musas inspiradoras, né? Então, as musas fazem o trabalho de Mercúrio e já passam a ideia pronta aqui para o Urano, tá? Quando a gente chegar no Urano, a gente vai falar mais de Urano, mas como são planetas irmãos, achei melhor já juntar os dois, porque a gente também já vai sentindo qual é a pegada dos geracionais. Porque os geracionais, eles são muito complexos, né? Se a gente já chegar falando deles, só deles vai ficar meio confuso. Então, já estou relacionando aqui com os pessoais para que fique mais fácil de entender. Então, como coloco aqui, ambos estão relacionados com as capacidades intelectuais. Ambos possuem os 3 signos dentro da sua simbologia. São planetas através dos quais somos capazes de transitar pelas 3 esferas de consciência. Então, com Mercúrio, eu consigo ir para qualquer lugar. Através da intenção da mente de Mercúrio, eu consigo ter uma imaginação, que é ali o mais aquático, mais abstrato, mais neptuniano, mais lunar, mais venusiano, né? Jupiteriano eu consigo ter um conceito, um insight, um despertar através do círculo, então eu consigo realmente entender coisas através do Mercúrio, e eu consigo também construir conceitos, que aí já é o plano pragmático, a cruz, né? A questão, a lógica, a análise lógica do plano virginiano ali do... Então, é interessante refletir sobre isso, e como o autor coloca aqui, o Marty Schulman, ele coloca aqui na parte do Mercúrio retrógrado, é um livro sobre planetas retrógrados, mas antes de falar de como cada planeta retrógrado funciona em cada signo, ele fala um pouquinho sobre os símbolos, olha só. Mercúrio retrógrado, símbolo esotérico. Tradicionalmente, tem sido atribuído a Mercúrio a posição de reger todas as formas de comunicação. Seu símbolo, é esse aqui que a gente já viu, né? Formado pelo círculo, do espírito, a meia-lua da alma e a cruz da matéria. Mostra que o ser humano atinge a união entre essas 3 partes essenciais de si mesmo ao cumprir a expressão criativa. A gente falou, né? Para que este processo funcione bem, o ser humano precisa alcançar a compreensão de que todo conhecimento vem de um plano mais alto e gradualmente, isso é importante, vai passando mais para baixo. Quando o ser humano está em harmonia consigo mesmo, todo o seu conhecimento é originado em sua alma, e então, penetrando em seu espírito, busca a sua expressão exterior através dos movimentos de seu corpo, as reações do corpo, da forma que vê o mundo ao seu redor, as palavras, os posicionamentos, a linguagem corporal. Aí a gente entra no outro campo, né? Que eu coloquei algumas palavras aqui para a gente comparar. Então, se Mercúrio rege as ideias, Urano rege os ideais.
aquela ideia que ganhou um tom quase que sagrado, transcendental, é um ideal, né? Veja como já mudou, já ficou mais um conceito geracional dentro desses planetas, né? Os planetas geracionais que são mais difíceis de determinar, né? O ideal, ele é um conjunto de ideias e de valores, né? E de um propósito de ação, um projeto de ações, é um ideal, é uma mistura, né? De vários arquétipos planetários. Então, se Mercúrio fala da comunicação simples, o que é a comunicação simples? É a fala, é o escrever, é a videoaula, é o cartaz de propaganda, é a música que aparece, tudo isso é Mercúrio, comunicação simples, a letra de uma música, que a música em si é Vênus, né? Que é arte, mas que é uma arte mercuriana a música, né? Porque interfere com o som, o ar. Propagação do som só se dá onde tem ar. Então, a comunicação simples pertence a Mercúrio. A comunicação complexa já é de Urano. Por exemplo, o que é uma comunicação complexa? Quando você olha para a pessoa com um olhar, a pessoa entende o que você quer dizer. É uma comunicação complexa. Quando você tem telepatia, você pensou na pessoa, a pessoa ligou para você. Percebe como é parecido, como são planetas irmãos? Então, uma comunicação complexa, uma linguagem corporal, ela você só vai saber entender se você passou por um processo de estudo da linguagem corporal e tudo mais, senão vai passar despercebido, tá? Então, tudo isso aí. Então, se o Mercúrio fala da consolidação dos conceitos, quando o meu conceito nasce, não é a tese que a pessoa faz, através dos gráficos, da pesquisa que ela fez um conceito. Então, o que é transfobia? A pessoa vai lá, ela pesquisa, pergunta para a pessoa trans, o que você acha, como é o preconceito para você? Aí ela escuta, ela acha uma relação, aí ela monta um conceito, um gráfico, né? Definição, transfobia, montou o conceito. O que Urano vem? Ele junta vários conceitos e ele cria um outro multidisciplinar. Então, agora nós vamos falar das transfobias dentro das religiões. Entendeu? Então, um depende do outro, né? E, claro, é desnecessário dizer que o Urano só existe porque existe Mercúrio. Não existe ideal sem ideia, não existe comunicação complexa senão a simples, o estudo pelo menos é simples, você não então são umas partes aí referentes ao Mercúrio e Urano. Tem mais? Tem mais? Não tem? Tá, então vamos voltar para cá, que agora a gente vai falar de como o planeta Mercúrio funciona retrógrado. Até aqui, alguma dúvida? Desabafos? Comentários? Tudo bem, então, vamos lá. Então, o Marty Schurman, e eu gosto do que ele coloca, eu acho que faz muito sentido. Quando o planeta está retrógrado, ele está em processo de revisão. E esse processo de revisão, ele lembra muito a carta do enforcado do tarô. E a carta do enforcado, ele está
de ponta cabeça, né? E o Martin Schurman, ele fala justamente que os planetas retrógrados, eles funcionam como se estivessem com o seu símbolo invertido. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, ele primeiro coloca aqui a parte pragmática, a lógica por cima, ele abstrai uma determinada lógica, ele consolida um conceito consciente, e aí ele abre. Então, é justamente o falar você pensar. Então, você chegou, pegou o bonde andando, soltou aquilo lá que você acha, né? A tua vivência palpável criou um conceito seu, você acha que aquilo é tudo, e aí você coloca aquilo, e depois você repara que está. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, ele funciona dessa maneira. Ele tira uma conclusão antes e depois que coloca isso para jogo. Depois joga isso no meio para ver como vai ressoar. Por isso que o Mercúrio retrógrado é um período em que a gente vai ter muito conflito de informação. Se a gente já tem conflito de informação, quando tudo está certo não, né? Porque o retrógrado não é errado, tadinho. Né? Quando está tudo direto, a gente já tem problema, porque é aquilo que a gente falou, a pessoa abstrai de uma maneira, cria uma imagem mental de outra maneira, manifesta de outra maneira, outra pessoa entende de outra maneira, cria outra imagem mental e tira outra conclusão. Se isso já acontece tudo direto, você calcula quando o Mercúrio está retrógrado. Então, Mercúrio retrógrado é o momento da gente ficar mais em silêncio, mais ali o eremita, né? Mais recolhido, mais abstraindo as ideias, porque as pessoas vão estar colocando para fora, elas vão colocar seus conceitos para fora. Se a gente entrar, a gente que sabe que o Mercúrio está retrógrado, que isso pode causar conflito, se a gente entrar nessa roda também, a gente vai levar lapada. Então, é melhor abstrair em tempos de Mercúrio retrógrado, para a gente conseguir observar os sinais, as informações que vão ser colocadas, e aí sim, quando o Mercúrio estiver direto passando pela zona de sombra, aí você faz um balanço geral daquilo que você abstraiu. Né? Por isso que durante Mercúrio retrógrado é aconselhável a gente evitar discussões, evitar conflitos, evitar tretas, né? Mas a parte netuniana do ser humano, a gente cai muito nessa, né? Já o Mercúrio está retrógrado, aí a gente se coloca numa situação, às vezes não tem ali a maturidade para saber lidar perante uma situação, eu falo, putz, mas eu briguei porque o Mercúrio está retrógrado. Peraí, não, tadinho do Mercúrio, ele nem sabe o nosso nome, ele está lá girando ao redor do Sol, nem sabe que é a gente, né? Mas, muitas vezes, é difícil para a gente conseguir conciliar, né? O momento certo ali, e aí acaba acontecendo, e quando o Mercúrio está retrógrado, existe uma probabilidade muito grande da gente não conseguir conter as nossas ideias de uma forma já muito concisa, muito construída, né? Quando a gente fala da cruz vindo em primeiro lugar, a gente está falando de um conceito já construído, né? Então, há essa necessidade de ir com calma. Então, como o autor coloca aqui, quando o Mercúrio é retrógrado, a natural prioridade da alma sobre o espírito e sobre a matéria se torna invertida. O indivíduo está mais preocupado com a forma de sua vida, bem como em compreender a forma das coisas à sua volta. Então, através de sua percepção de que tais formas se comprovem ou contradigam as ideias da forma que estabeleceu em si, através de reencarnações anteriores, ele puxa para a parte do Mercúrio retrógrado no mapa astral, né? Como isso afeta karmicamente. Então,
através de sua percepção de que tais formas comprovem ou contradigam as ideias que ele formou. Ele já tem todos os conceitos, agora ele vai jogar o cocô no ventilador para ver como é que ressoa. Então, quem vai concordar? Quem é que vai ficar possesso porque eu falei isso? Eu vou plantar a sementinha da Discord ali, só para ver como vai reagir, sabe? Isso é bem a cara do Mercúrio retrógrado. Momentos de Mercúrio retrógrado e pessoas que tenham o Mercúrio retrógrado, né? Então, de ideias que comprovam ou contradigam as ideias que estabeleceu em si mesmo através de reencarnações anteriores, e ele reage no espírito. Finalmente, quando a forma está satisfeita, o espírito é aliviado. Ele saiu desse cabo de força, né? Aqui. Ele alcança a satisfação com a forma e se permite sentir em sua alma. A pessoa que ela tem o Mercúrio retrógrado no meio, a sensibilidade mercuriana, a sensibilidade da mente dela, ela está voltada para o meio. Então, uma pessoa que precisa muito mais de provas concretas, né? Muito mais do eu acredito vendo, do que uma pessoa que tem o Mercúrio direto, tá? Por isso que muitas pessoas falam que confunde ter o Mercúrio retrógrado com certas dificuldades. Não é que a pessoa tenha dificuldade de entender, ela tem uma maneira muito mais realista, muito mais pé no chão de entender as coisas, né? E isso pode ser um problema se tiver no desequilíbrio do super cético, do super não quer saber, né? Aqui, no cúmulo do desequilíbrio do Mercúrio retrógrado, não é que a pessoa ela vai colocar a ideia dela à prova. Ela não vai nem querer saber de prova nenhuma. A ideia que ela tem é a dela, é isso e pronto, acabou. No extremo do extremo do extremo, né? Claro, não é todo mundo, que não é porque a pessoa tem o Mercúrio retrógrado que ela vai ser assim. Às vezes, a pessoa que tem o Mercúrio retrógrado percebe que tem a tendência a tomar conclusões que ela consegue se colocar de uma forma mais concisa, se expressar de uma forma até melhor. Que ela sabe que se faltar com cuidado, ela pode colocar aquilo de uma forma meio invertida. Então, a pessoa ela abusa do cuidado e acaba se tornando um excelente orador, um excelente professor, uma pessoa que tem ideias fora da caixa, né? Porque, querendo ou não, quem inverte, quem tem esse símbolo muito parecido invertido é o próprio Urano, né? Que a conclusão vem antes da consciência, né? Então, também a gente está falando de ideias fora da caixa e tudo mais, tá? Bom, então, acho que deu de conteúdo, já estamos aí se encaminhando para as últimas meia hora finais. Próxima aula, leitura referente a essa aula, a gente vai ter Astrologia, Psicologia, os 4 elementos, o mesmo livro da aula anterior, das páginas 203 a 207, que o Stephen Arroyo fala sobre Mercúrio, né? Ele está dando ali o parecer dele sobre o Mercúrio. Eu acho bacana, esse livro é bem didático, bem bacana de entender. E essa parte dos planetas retrógrados, da página 33 a 37. Não é também nada muito longo, a parte que o Martin Schurman fala de como é o Mercúrio retrógrado, o que ele significa no karma e tudo mais, tá bom? Então, vamos abrir